O meu projeto se insere na linha de pesquisa de aprendizagem nas organizações, a temática da acessibilidade e inclusão social da criança autista em organização aprendente da saúde. Então, para iniciarmos, é importante fazer uma contextualização no que se refere ao cenário atual que temos vivenciado no Brasil em relação ao autismo. E nesse panorama, o que a gente observa é um aumento exponencial no número de diagnósticos do transtorno do espectro autista. Segundo o IBGE, indicam que no universo de 14,4 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, cerca de 2,4 milhões apresentam o diagnóstico de TEA. E esses diagnósticos sendo mais frequentes na primeira infância, entre os 18 e 24 meses de idade. Partindo do ponto de vista normativo e legal, o Brasil apresenta avanços importantes no reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. E um marco nesse processo é a Lei 12.764/2012, que é conhecida como Lei Berenice Piana, que reconhece a pessoa com TEA como uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E através desse reconhecimento, garanta a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146/2015, que assegura direitos à acessibilidade, à participação social, garanta acesso à saúde de forma integral e tratamento livre de barreira, o que amplia a responsabilidade do Estado e das instituições de saúde em se preocupar e fazer valer na prática a inclusão dessas crianças de forma plena e humanizada. No entanto, o que a gente percebe, o que a gente observa, é que, apesar desses avanços legais, as crianças com TEA enfrentam múltiplas barreiras no uso dos serviços, sobretudo nos serviços de saúde, e de forma mais evidente nos ambientes hospitalares. Então, essa distância entre o que é garantido pela legislação e o que se concretiza no cotidiano institucional evidencia a necessidade de investigar como a acessibilidade vem sendo operacionalizada nos serviços de saúde e quais os fatores contribuem para a permanência dessas barreiras que impedem, de fato, a inclusão. E é justamente nesse cenário que se insere a minha pesquisa, né, que se propõe a compreender como se configura, como se estrutura, como se organiza, como se dá, né, a acessibilidade e a inclusão no percurso assistencial da criança com TEA em um hospital universitário, considerando não apenas o espaço físico, mas também os aspectos comunicacionais, atitudinais e organizacionais. Então, a partir dessa realidade, o projeto busca olhar para o hospital não apenas como espaço de cuidado clínico, mas como ambiente institucional, que pode favorecer ou dificultar a inclusão social da criança com TEA ao longo de todo o seu percurso assistencial. Então, diante da criança com TEA ser considerada uma pessoa com deficiência, como também os avanços significativos na legislação que garantem direitos para essas pessoas, né? Ao mesmo tempo, as dificuldades que as crianças enfrentam diariamente no seu cotidiano, né? Quando buscam acesso ao serviço de saúde, sobretudo aos ambientes hospitalares, é essencial a gente conhecer a protagonista dessa pesquisa, que é a criança com TEA. Então, segundo a definição do DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, classifica o TEA como um dos transtornos do neurodesenvolvimento caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social, dificuldade em reciprocidade emocional, e também os comportamentos restritos e repetitivos, né? Inflexibilidade à mudança, hiperreatividade sensorial. E, diante disso, temos o ambiente hospitalar, né, que vai ser analisado, né, o percurso que ela realiza para ser atendida, né, nos ambulatórios. Então, os hospitais, eles costumam ser ambientes naturalmente estressantes, né, devido à sobrecarga sensorial, filas gigantes, muito ruídos, né, muitas vezes é um ambiente que
ele é, ele acaba sendo uma barreira, né? Na verdade, o ambiente que poderia ser acolhedor, ele se torna uma barreira significativa para um autista, devido a todas as características que ele possui, né? E com isso, através dessa pesquisa, vamos procurar responder essa problemática, né? Que é através dessa questão norteadora, que é o quê? De que forma se configura o percurso de crianças com TEA no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, sob a perspectiva da acessibilidade aos serviços de saúde, considerando acesso físico, comunicacional, atitudinal e organizacional no cuidado em saúde. Né? Então, podemos perceber que é justamente sobre o ambiente hospitalar que recai nosso problema de pesquisa, né? Então, como eu falei, sabemos que o autismo, ele altera a forma como o indivíduo percebe e interage com o mundo, né? E o ambiente hospitalar, muitas vezes, como eu já falei, acaba se tornando um ambiente de aversão, né? E, diante disso, apesar dos hospitais universitários terem um papel estratégico no SUS, porque eles articulam assistência, ensino e pesquisa, oferecem um atendimento especializado, integral e multiprofissional, ao mesmo tempo que capacitam profissionais de saúde para lidar com as complexidades do cuidado, eles ainda enfrentam desafios estruturais e organizacionais para acolher essas crianças. E é nesse intuito de responder essa questão que eu vou compreender como ocorre a acessibilidade e a inclusão em todo o percurso que a criança com TEA vai percorrer para ser atendido nos ambulatórios de psiquiatria infantil e demais especialidades pediátricas. Então, a minha justificativa, ela é pessoal e social, porque a minha maior motivação nasce do encontro da minha trajetória profissional e a relevância social dessa temática, né, que é o autismo infantil e as barreiras que enfrentam no seu cotidiano em todos os lugares. Nesse caso, particularmente, nos ambientes, nos hospitais universitários. Sou graduada em arquitetura e urbanismo, e ao ingressar no mestrado, eu vi a oportunidade de unir esse conhecimento técnico às práticas de inclusão em saúde. No contexto social, é urgente discutir a acessibilidade para além da rampa e do corrimão. Pois é, muitas vezes as pessoas acham que a acessibilidade é você inserir uma rampa com inclinação correta em algum ambiente, ou então distribuir corrimãos em vários lugares de um ambiente. Isso seria acessibilidade. Mas não, precisamos falar sobre as especificidades sensoriais e comunicacionais das crianças com TEA. Institucionalmente falando, o hospital universitário é reconhecido como um amigo da criança. Então, para que esse título seja efetivo na prática para todas as crianças, é necessário incorporar práticas que respeitem a neurodiversidade, né, superando obstáculos gerenciais, arquitetônicos, que ainda comprometem a prestação do serviço. Então, para responder ao problema proposto, eu defini como objetivo geral compreender a organização das condições de acessibilidade e inclusão no percurso assistencial da criança com transtorno do espectro autista TEA, desde o ingresso no Hospital Universitário Lauro Vanderlei até o atendimento nos ambulatórios de psiquiatria infantil e especialidades pediátricas da instituição. E para alcançar isso, eu tracei 4 objetivos específicos, né? Identificar ações de acessibilidade e inclusão social para crianças com TEA no contexto hospitalar, mapear e analisar barreiras existentes ao longo do percurso assistencial, analisar as barreiras e os facilitadores relacionados à acessibilidade física, comunicacional, atitudinal e organizacional, e, por último, explorar e interpretar a experiência dos acompanhantes quanto à acessibilidade, ao acolhimento e às práticas do cuidado oferecidas às crianças autistas no ambiente hospitalar. Partindo para a minha revisão de literatura, ela parte da evolução do olhar sobre a deficiência através de 3 paradigmas fundamentais. O primeiro, né, temos o modelo da precedência, à esquerda,
certo? Esse modelo ele vigorou na Antiguidade e Idade Média, onde a deficiência era vista sob a ótica religiosa ou de castigo. Pois é, considerava-se que a sociedade poderia prescindir dessas pessoas com deficiência, né? Resultando em práticas de exclusão, segregação e realmente dando invisibilidade social a essas pessoas. Ao centro, observamos a transição para o modelo médico, né, consolidado no início do século XX. Então, aqui a explicação sai do campo religioso para o científico, né? A deficiência ela passa a ser entendida como uma patologia individual, onde o foco era reabilitar e normalizar o sujeito para que ele se adequasse à sociedade, aos padrões da sociedade. E, por fim, a gente chega ao modelo social, à direita, nessa foto à direita, que é o foco deste estudo. Né? Então, a partir da década de 70, compreende-se que a deficiência não reside no corpo do indivíduo, mas resulta da interação entre as suas limitações e as barreiras que a sociedade impõe. Então, o problema deixa de ser a pessoa e passa a ser um ambiente excludente, né? Exigindo que a eliminação de barreiras garanta a inclusão plena dessas pessoas. E é baseado nesse modelo social de deficiência que as 4 dimensões de acesso principais da acessibilidade vão ser abordadas e analisadas nessa pesquisa. Temos a física, né, a arquitetônica, a comunicacional, a atitudinal e a organizacional. O locus da pesquisa, como eu já foi referido anteriormente, é Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Essa imagem maior mostra uma visão de satélite onde o Hospital Universitário ele está localizado, né? E essa imagem por fotografia mostra a entrada dos ambulatórios, né? A parte ambulatorial do Hospital Universitário. Lembrando que eu vou analisar, estudar, investigar o ambulatório de psiquiatria infantil e o de especialidades pediátricas. Essa planta baixa mostra todo o percurso que será analisado nessa investigação, né? Então, eu mostro a parte rachura amarela, é onde tem a entrada dos ambulatórios, as rachuras verde, lilás e roxa, mostra o percurso que a criança autista ela faz para ir para os ambulatórios, e a rachura vermelha e a azul clara é onde fica o ambulatório de psiquiatria infantil, a rachura vermelha, e a azul é onde tem o ambulatório de especialidades pediátricas. Entrando na metodologia, trata-se de um estudo exploratório descritivo de abordagem qualitativa realizado através de um estudo de caso. Né? Então, os participantes serão os acompanhantes, os pais ou responsáveis de crianças com TEA. A amostragem será intencional e eu prevejo entrevistar de 12 a 15 participantes, né? E para garantir a robustez dos meus dados, eu farei uma triangulação metodológica, utilizando 3 técnicas de coleta de dados, que é o levantamento documental, inclusive eu já comecei a fazer quando eu consegui essa planta baixa, né, todo esse percurso, a observação não participante e as entrevistas semi-estruturadas com os pais ou responsáveis das crianças com TEA. Então, como eu já citei anteriormente, de como eu vou coletar todos os meus dados para uma futura organização e análise, essa primeira imagem, ela mostra como eu pretendo percorrer para chegar no meu produto. Então, na primeira fase é a fase dos levantamentos, né? E a segunda fase será a fase onde eu vou desenvolver o meu toolkit, o meu POP Toolkit, que é o kit de ferramentas, a partir das minhas inferências, dos meus dados coletados. E, por fim, na terceira fase, eu pretendo apresentar o meu toolkit com propostas de ações de acessibilidade de crianças autistas atendidas pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Essa segunda imagem mostra, sim, outra coisa, antes de chegar nessa segunda imagem, que é importante eu trazer aqui, esclarecer. Para conseguir percorrer todo esse meu caminho, é importante que eu destaque que eu vou realizar uma adaptação metodológica do POP Toolkit. Por quê?
O PopTuct, que eu vou utilizar de forma adaptada, ele foi criado originalmente pelo professor Leandro Pereira, como um conjunto de ferramentas capazes de auxiliar equipes de design na etapa que precede a concepção projetual, identificando uma oportunidade de projeto, né, demonstrando a viabilidade ou não do desenvolvimento do artefato. Falando uma linguagem mais simples, ele foi passando para outra etapa, né? Essa segunda imagem, eu mostro o framework. O framework, ele é como se fosse um esqueleto. Ele faz parte desse PopTuct original e ele é composto de palavras-chave, certo? Essas palavras-chave, elas vão me dar um direcionamento, né? Elas vão me dar uma forma organizada, metódica, estruturada, para eu conseguir dar garantir a viabilidade, a validade, confiabilidade e rigor. Eu vou percorrer, né, essas perguntas-chave, que é o que, como, quem, quando. Então, eu pretendo converter as 5 dimensões originais do TUCT em lentes de análise para o percurso da criança com TEA em um hospital universitário. Então, eu adapto o PopTuct, originalmente usado no design de produtos, para analisar problemas, efeitos e processos relacionados à acessibilidade e à inclusão no percurso da criança autista com TEA, né, do hospital universitário. Então, como eu citei anteriormente, o objetivo final dessa adaptação não é gerar um produto físico como ele foi criado, né, esse PopTuct, como no modelo original, mas entregar um diagnóstico de inclusão, como eu falei, para que o hospital universitário ele possa aprimorar o acolhimento dessas crianças, transformando a teoria da inclusão em prática assistencial. Então, a análise dos dados, eu vou fazer a análise de conteúdo, temática, conteúdo de Bardan. Na primeira fase, corresponde à pré-análise segundo Bardan, eu vou realizar a organização do corpus, com transcrição, ordenação e importação dos dados provenientes das entrevistas, da observação do percurso assistencial no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, e da análise documental no NVivo. O NVivo é um software que vai me dar todo esse apoio nessa minha análise dos dados, né? Seguida de leitura flutuante, para eu me familiarizar com o material. Na segunda fase, corresponde à exploração do material, segundo Bardan. Vou realizar a codificação temática do corpus do NVivo, a partir das dimensões de acessibilidade das categorias orientadas pelo PopTuct. Nessa etapa, os dados são segmentados, codificados e agrupados em categorias analíticas, permitindo identificar fatores que facilitam ou dificultam a inclusão no atendimento à criança com TEA no hospital universitário. E a terceira fase é o tratamento dos resultados e a interpretação. Então, eu vou sistematizar as categorias empíricas e analíticas e interpretar os achados à luz do referencial teórico da inclusão, da acessibilidade e do cuidado em saúde. A minha pesquisa está amparada nas resoluções do CNS 466 de 2012 e 510 de 2016. Eu acredito que essa semana eu já insiro o meu projeto no Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Os pais ou responsáveis, eles assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido. Não haverá intervenção direta ou entrevistas com as crianças. E, quanto ao sigilo, anonimação total dos dados e imagens. O meu cronograma foi planejado para garantir a viabilidade da minha pesquisa desde agosto de dezembro, com reuniões de orientação docente, e eu pretendo defender em dezembro de 2026, esse ano. E olhando pelo cronograma, como previsto, estamos no mês da qualificação.
Eu agradeço mais uma vez a escuta de todos vocês, estou pronta para tirar qualquer dúvida e eu espero as contribuições que serão valiosas para aprimorar mais ainda essa pesquisa. Obrigada. Muito bem, Isabela, finalizou no tempo esperado. E agora, terminando a fase de apresentação, vamos para a fase de arguição, né, que é a segunda fase. Como é de praxe, viu, professora Fátima, vou passar a palavra primeiro ao professor Estácio Amaro, e então, professor Estácio, por favor, pode passar as suas considerações e recomendações. Primeiro, inicialmente, muito obrigado por estar aqui. É muito bom te conhecer, né, Isabela, e ver você se disponibilizando a trabalhar um tema tão importante e essencial, eu diria, na atualidade. Obrigado também, Rilva. Sempre muito bom ver trabalhos elaborados ou supervisionados, orientados por você. Em relação ao trabalho, eu vou trazer uma que eu acho que poderia ainda realmente deixar o trabalho mais interessante, que, começando pelo próprio tema, quando traz inclusão social na perspectiva da acessibilidade em saúde. Eu senti o seguinte, que falou pouco, desculpe, sobre essa. Eu entendo que ao longo de todo o trabalho você trouxe muito falando sobre as deficiências, de uma forma geral, né? Só que, e você traz também isso, né, nas especificidades que existem para o transtorno do espectro autista. Só que algumas coisas eu fiquei sentindo falta. Talvez trazer, por mais que a gente saiba de que se trata a inclusão social, eu não sei se, pelo menos, ou passou despercebido, ou eu não vi você trazendo especificamente um aprofundamento sobre o que seria essa inclusão social, já que é dentro do seu tema de pesquisa. Então, acho que seria interessante. Outra dúvida que eu fiquei também quando você traz o percurso da criança autista no atendimento ambulatorial, né, no hospital universitário, eu fiquei muito na dúvida, porque você traz o atendimento médico, pelo que eu entendi, né, seja da psiquiatria infantil ou de outras especialidades médicas pediátricas. E eu fiquei pensando muito se, já que o tratamento para a TEA a indicação é multidisciplinar, existe tratamento multidisciplinar no HU para autista ou não existe? Existindo ou não, eu acho que era interessante você colocar isso também na sua dissertação, né? E se houver, eu acho que precisaria muito também ser avaliado, né? Se vai passar por outros profissionais que talvez até, não sei se todos vão para o psiquiatra infantil, muitos vão para neuropediatras também, então não sei se até se colocar psiquiatra infantil e neuropediatra como ainda mais específico do TEA do que as outras próprias especialidades pediátricas. Uma coisa que eu percebi também é que você fala, né, o percurso da criança autista. É só criança mesmo? Porque na entrevista semi-estruturada você traz faixa etária de adolescentes, né, de 13 e mais anos. Então, eu acho que tem que ver se isso vai ficar realmente só para crianças ou se vai, né, colocar crianças e adolescentes. Quando eu percebi, talvez, você tenha deixado mais explícito na tua apresentação, que, inclusive, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Você trouxe o desafio hospitalar e falou das questões sensoriais, de compreensão, de interação, da previsibilidade, né? E você trouxe isso de uma forma mais direta na apresentação do que eu senti no trabalho. E eu acho que facilitar isso, né, no trabalho também escrito, acho que te ajudaria mais. Uma coisa que eu vejo, você traz os níveis, né, 1, 2, 3 de suporte, mas a gente vê que existe uma diferença muito significativa do nível 1 para o nível 3, por exemplo, em relação
as necessidades para uma acessibilidade. Será que não seria interessante você tentar buscar na literatura ou trazer especificidades por níveis? Claro que a gente sabe que nível é um nível de suporte individual, né, depende de cada criança ou adolescente autista. Mas será que não teriam ainda mais especificidade se a gente fizesse por níveis também, né? Pensando principalmente no 1 e o 3, que a gente imagina que seriam ainda com mais particularidades e trazer isso. Eu sei que quando a gente está escrevendo, e são muitas páginas e muito texto, mas só cuidado que teve alguns erros de digitação, né, para uma corrigida, como estafos unidos, Foi, eu percebi. Depois eu percebi, quando eu estava lendo. Às vezes a gente nem percebe, né, quando está com tanto texto, tão preocupado com outras coisas, né? E, assim, uma coisa que eu senti, eu sei que a gente é do mesmo grupo, né, de trabalhar de pessoas com deficiência, né, mas eu senti que está muito voltado para deficiências em geral. Eu senti falta de ficar mais focado no TEA em si, porque... E outra coisa também, que as pessoas sempre falam, as mães, por exemplo, né, de crianças que eu atendo, dizem que o TEA não tem cara. Na maioria dos casos não dá para perceber. Eu acho que trazer esse elemento também, de alguma forma, talvez até com estudos que possam trazer esse tipo, não sei se aí seria até das ciências sociais, alguma coisa trazendo, né, com esse formato de que não parece uma deficiência em muitos casos, e que isso gera um desconforto também nos familiares. Eu acho que esse olhar que você traz, porque você vai entrevistar, né, os responsáveis, então, esse olhar de como esse responsável vê essa não visibilidade dessa deficiência por alguns, e que isso geralmente causa horrível, assim, é um terror para quem passa por. Sempre que eu falo com, geralmente as mães, né, que acompanham, sempre que elas falam sobre esse tópico, esse assunto, elas choram muito, por exemplo, falando. A maioria, né, fala sobre esse tema e traz esse choro, né, essa emoção muito forte junto com ela. E, no geral, eu gosto muito da sua escrita. Eu vejo que tem muita coisa da orientação de Hilva aí também, né, de quem eu gosto muito de ler os materiais. Mas, Isabela, eu acho que você poderia, sugestão, vocês acatam se quiser, mas eu sempre gosto de introduzir falando primeiro sobre o tema. Então, talvez, por exemplo, começar falando sobre o diagnóstico de TEA que você traz, né, e você traz até nível de gravidade com tabela, né, e traz também os critérios diagnósticos. Eu penso que talvez iniciando por isso, porque a gente, quando você escreve, e a gente que trabalha a gente já imagina que as pessoas saibam do que se trata, mas tem muitas pessoas que podem se interessar pelo teu trabalho, principalmente porque eu vejo ele de uma forma multidisciplinar, né, em várias áreas envolvidas. Então, algumas pessoas podem ser que não saibam o que é TEA, o que é autismo, mas não tenham conhecimento, por exemplo, do que seriam esses critérios diagnósticos mesmo, né, quais seriam todos, quais seriam os níveis, né. Então, até para você abordar depois, eu acho que seria interessante você trazer essa diferença que existe nos níveis, até para como vai promover essa acessibilidade, ficaria muito interessante, né? Isso aí é um pensamento meu que eu sugeriria. No mais, queria dizer que eu estou muito curioso para ler, né, para ver como é que vai ser o desenrolar desse trabalho, né. Eu acho que é algo que você traz uma fala, né, até como eu acredito que seja até de outro trabalho, de alguma outra pessoa que pesquisou sobre acessibilidade, né, para pessoas com deficiência, de uma forma geral, e algumas coisas que a gente sabe que são limitantes, né, incapacitantes para pessoas
né, com deficiência. E a gente, sem querer, está fazendo o capacitismo dessa forma. Até para pensar, por exemplo, para chegar, as pessoas que vão com uma criança autista, para chegar do ônibus, para chegar até o ambulatório do HU, como é que é isso, né? Que vai além, que aí não é o seu objetivo, o seu é realmente avaliar o hospital universitário, mas esse desde antes, e desde a recepção também, quando você traz, que você está se preocupando não só com questões geográficas, mas ampliando isso até para comunicacional, que eu achei muito interessante isso. A gente trabalhando, a gente quer a inclusão, e para a inclusão social realmente ocorrer, precisa ser de uma forma ampla. Então era isso, eram essas minhas considerações, parabéns novamente, e estou aqui à disposição também. Isabela, por favor. Eu agradeço as contribuições, vou sim acatar e concordo com todas, e realmente, eu estava justamente essa sugestão de introduzir falando do diagnóstico do TEA, é muito interessante mesmo para quem não conhece, né, sobre o tema. Muito obrigada. Isso mesmo. No caso, assim, você até colocou assim, apenas crianças serão apenas crianças que eu vou... E eu até, inclusive, eu até, já que a gente está numa banca de qualificação, né, que são professores vendo de outra, não como a professora Riva, de fora, assim, e contribuindo, aí eu pergunto, eu poderia, acharia melhor eu também focar no nível de suporte, por exemplo, só entrevistar pais com crianças com nível de suporte 3? Não, eu acredito que É seria legal essa interessante você diferença poder... mesmo, né? Isso, Tudo bem, ok. porque você fez certo, você está trabalhando com crianças autistas, mas mesmo, o espectro é muito grande, então eu acho que Isso. trazer elementos do nível 1 para o nível 3, que a gente vê uma diferença, eu acho que só enriquece o teu trabalho. Isso, no caso, o hospital universitário, assim, eu vou saber mais, eu vou saber melhor quando eu conseguir ter acesso ao hospital, porque antes do comitê de ética, eu fico impedida de entrar e realmente passear nele e fazer toda essa minha observação que eu pretendo, né, lógico. E aí, que eu saiba, não existe tratamento multidisciplinar lá. Eles são atendidos pela neuropediatria, no ambulatório de especialidades pediátricas, e no ambulatório de psiquiatria infantil, pelo psiquiatra infantil de lá. Você percebeu que eu quero analisar pelas 4 dimensões de acessibilidade, não é? A parte física, né, onde eu vou, a parte comunicacional, então eu vou focar nisso, nesse percurso e nesses ambulatórios. Não, eu percebi, e eu acredito que também não tenha atendimento multidisciplinar por se tratar Não de um tem. hospital, mas eu acho que Não seria tem. interessante você trazer essa Fazer informação isso, tudo no seu bem, trabalho, certo. entendeu? Porque o Não, tratamento ótimo. mais indicado é multidisciplinar. Então, Isso, para dizer que já é uma particularidade também do hospital universitário que não oferece tratamento multidisciplinar. Só para isso. expor, é mais uma... Ótimo, tá certo. Eu agradeço demais, professor Estácio, pelas suas contribuições, que serão valiosas para melhorar mais ainda o meu trabalho. Então, agora eu peço as considerações e a avaliação da professora Fátima, por favor. Então, muito bom dia novamente, que bom estar aqui, né, Hilba, a gente já trabalha junto há algum tempo, gosto muito, né, de acompanhar seus trabalhos, e vice-versa, acho que você gosta também de acompanhar, que a gente está sempre se solicitando uma a outra, isso é bom, né? Não tenho dúvida. Isabela, obrigada pelo convite de estar aqui, né? Seu trabalho é um trabalho de fôlego, minha filha. Foi um trabalho de fôlego, inclusive para leitura, imagine para fazer, não é? Então, muita coisa está aí.
E que bom, né, ter o contato aqui com o professor também, viu, professor Estácio? Foi um aprendizado, inclusive, sua apresentação agora, né? A gente faz uma avaliação e quando, né, o outro profissional coloca, a gente já amplia, né, esses horizontes aí. Foi muito boa suas colocações. Então, como eu disse, é um trabalho de fôlego, né? Mas eu acho que você construiu muito bem, como apresentou também muito bem, não é? Quer dizer, trouxe uma construção do conhecimento. Eu vi exatamente isso. Não foi, chegou lá e colocou, tá, não é? Mas foi um processo de construção, não é? Trazendo as partes, né, necessárias de um trabalho acadêmico, não é? Então, o que a gente vai fazer aqui é algumas observações que poderão, não é, quem sabe, contribuir aí também nesse estudo, né, para ampliar mais esse horizonte aqui. Então, começando pelo título, acho que o título está bem, está satisfatório. Concordo com o professor da inclusão, né? Eu vou falar um pouquinho também dela, acho que, né? Inclusive, é o título, né? O conceito-chave, né? De entrada aí, a inclusão social. Então, né, se é mais construções sobre ele, que será muito bom, não é? E acho também muito interessante, pois é uma temática muito sensível, né? Trazer exatamente esse estudo, a gente sabe aí como o professor aí colocou mesmo, né? Todos os contatos com os familiares, né? O que provoca tudo isso, então, né? Para quem vai trabalhar também, o pesquisador, não é um trabalho meramente técnico, mas é um trabalho de muita sensibilidade, né? Que envolve nisso tudo, não é? E aí, exatamente a outra parte aí do seu, que seria o percurso, né, da criança autista no atendimento ambulatorial. Achei interessante também no título que você também faz esse recorte da inclusão, né? Quer dizer, como é um conceito também amplo, você dá um recorte a ela, que você diz, trabalhar a inclusão social na perspectiva da acessibilidade em saúde, né? Então, já dá aí um diálogo dessas duas coisas. E a outra que eu chamaria atenção aqui no título é o hospital universitário, não é? Quer dizer, é o protagonista também da história, é o cenário da história, é o contexto por onde, né, deverá exatamente ser desenvolvido, né, todo o estudo, e que o nosso programa, né, Gestão nas Organizações Aprendentes, agradece exatamente, né, quando aparece, né, nos estudos a presença da instituição, né, e como essa instituição poderá exatamente contribuir, né, nisso, né, principalmente fazendo uso também do seu conceito-chave, que é essa não é a instituição só de uma forma geral, mas a instituição vista enquanto uma organização aprendente, não é? Quer dizer, como é que toda essa construção, para que ela realmente, essa riqueza de estudo, ela realmente, né, funcione, traga, né, exatamente retorno nesse sentido de impactos, esse protagonista aí, o hospital, não é, precisa aparecer bem também nessa história, não é? E ele enquanto uma organização aprendente, né? Então, vai nesse sentido aí. A organização aprendente, ela não aparece no título, não necessariamente teria que aparecer, mas aparece já a instituição e tudo que sobre ela que poderá ser dito, né? Então, eu vou aqui um pouquinho, seguindo aqui, né, título, vou um pouco aqui para o resumo, também acho que construiu bem, não é, o resumo, trouxe aqui o objeto de estudo, trouxe a questão problema, e trouxe o método que depois deverá desenvolver, não é? E aí eu fiz uma certa relação dos objetivos com os resultados, assim, como se eu sentisse falta um pouco no resumo, e com o estudo, todo esse estudo, que resultado, o que é que você vai trazer, não é? Vai trazer uma construção de conhecimento, então senti uma certa necessidade desse resumo aí, um certo fecho dele, não é? Que ele concluiu aqui na parte da análise, não é? E, a partir disso, acho que alguma coisa aí conclusiva, umas considerações aí que fale desse resultado a partir disso, né? O que é que você realmente pretende contribuir, que isso tem muito a ver também com os próprios objetivos. Eu posso já adiantar um pouquinho agora, aqui no resumo, mas a gente pode falar lá também, mas aqui no resumo você já traz os objetivos, não é? Mas eu vou lá para dentro, deixa eu ver lá, que é melhor.
E eu acho que isso que eu estou falando de resultado tem a ver, lógico, com os objetivos, né? Com a questão problema e tem a ver com os objetivos. Deixa eu pegar. Então, achei interessante o objetivo geral, inclusive você, eu disse, esse verbo aí, né, que geralmente o objetivo vem um verbo de ação, né? Quer dizer, como é que ele poderá ser avaliado se ele realmente foi realizado. E você frisou bem o verbo compreender, né? Acho que você usou bem nesse sentido. Então, ficaria bem colocado. Eu colocaria analisar, mas, não é? Você colocou compreender. Eu digo analisar, poderá alguma coisa, mas compreender também ele traria enquanto um objetivo geral, não é? Eu só lhe faria uma pergunta: esse compreender na perspectiva de quem? Deixa eu ir aqui. Quem? Compreender. Quem vai compreender? Eu, Peraí, deixa eu abrir aqui. Esse verbo compreender aqui, compreender a organização das condições de acessibilidade e inclusão no percurso assistencial da criança com transtorno do espectro autista TEA, desde o ingresso, justamente a pesquisa, como é que eu vou compreender como é que que hoje em dia está lá para a gente compreender como é que está sendo a acessibilidade e a inclusão da criança. É nesse fato, nesse sentido. Ok. Não é? Então, seria essa construção de um conhecimento. Isso, a investigação, como é que se dá, como é que está se estruturando isso, como é que está organizado através das minhas coletas de dados, eu vou compreender como está de fato. Como um grande fundamento de tudo isso, seria um pouco nesse sentido, não é? Isso. E aí vem a questão dos objetivos específicos, tipo assim, o desenvolver disso, não é? Quer dizer, você isso mesmo, né? É isso aí. Aí você traz um verbo de ação que fica bem claro, identificar as ações. Então, você vai entregar para a gente, né? Vamos dizer, que está querendo o resultado do seu estudo, a riqueza de estudo, né? Nesse direcionamento, você vai entregar para a gente a identificação de ações de acessibilidade e inclusão para crianças. Então, vai identificar essas ações de acessibilidade. Depois eu queria que você falasse um pouquinho. Depois você disse que vai mapear e analisar as barreiras existentes. E depois analisar as barreiras existentes. Muito bem, eu achei rico, não é? Mas eu vi que na tua fala, né, inclusive, acho que foi aqui na terceira fase, né, no kit de ferramentas, você falou em propor algo tipo assim, ao longo disso, propor, quer dizer, depois dessa identificação, dessa análise, dessa compreensão, vai te dar o quê? O conjunto disso tudo. Será que eu respondo agora? Eu respondo. A gente vai conversando, não é? Bom, isso. É porque, assim, a minha proposta é justamente o quê? Construir um POP Toolkit, que é um conjunto de ferramentas com essas ações, eu não vou falar relatório técnico, porque não vai ser um relatório técnico. Eu só queria saber, assim, o que é que você vai, com isso tudo junto, o que é que você vai oferecer à população, à comunidade, ao hospital, o que é? Tá clara essa ação? O meu produto vai ser o POP Toolkit com várias ações de inclusão e acessibilidade. Por exemplo, se eu chegar lá no HU, através da minha coleta de dados, e ver que eu não encontro, vamos lá para os objetivos, não identifico nenhuma ação de acessibilidade, inclusão social, eu vejo várias barreiras, então, a minha interpretação de tudo isso, eu vou construir, né, e vou entregar, ok. Entendeu o que eu estou dizendo? Ações. Não, claro, eu estou dizendo assim, que me sinto falta um pouco nesse objetivo para pensar. Sim, né? certo. Eu queria dar algum objetivo nesse sentido do que é que a gente vai entregar. Vou propor alguma coisa ao final disso, eu vou analisar e construir o conhecimento, eu vou propor alguma coisa, não é?
Ou seria um diagnóstico, a proposta de intervenção, né, o que né, daria esse fecho, né, exatamente, que a gente estaria falando um pouco desse resultado que você pode colocar também lá no resumo, né? Certo, isso. O objetivo está andando para onde, não é? Um pouco nesse sentido. Sim. Né? Mas é para vocês pensarem aí... Algo né, mais concreto, né? Algo mais concreto aí nessa... Algo mais concreto do que pode, né? Daí a gente ficar mais claro. Que riqueza, e agora? Vai ter toda essa identificação e vai ser feito onde, né? Será, o estudo vai direcionar para alguma coisa nesse direcionamento aí, tá? Então, a ideia seria nesse sentido. Então, eu volto aqui um pouquinho ainda para a introdução, como eu falei, na introdução é o momento da construção da problematização, então, trouxe, né, passo a passo nesse sentido. Penso que aqui na introdução, como o professor falou, também senti um pouco de falta, trazer mais clareza no conceito da inclusão social já na introdução, não é? Que é o conceito central também nesse sentido. E eu vou também naquele meu outro conceito, que é o protagonista da história, que é o hospital, a organização aprendente, não é? Que você lá nos seus fundamentos, no quinto item, né? Parece, vou dar uma olhada aqui, você traz o hospital como organização aprendente, né? Quer dizer, isso faz aquela ponte, né? Que ele vai fazer uso de estudo, né? Sim. Quer dizer, é uma riqueza de estudo, vai ficar lá engavetado, como é que ele vai poder trazer isso? Não é? Quer dizer, como é que o estudo, principalmente dentro de um mestrado que trabalha com isso, né? Quer dizer, como é que o estudo estaria, e você trouxe essa construção muito boa lá no final, por isso que eu também estou colocando agora. Eu senti falta de que você traga um pouco dela na introdução. Na introdução, tá entendendo? Porque ela ficou lá, ficou a inclusão, a acessibilidade, mais isso, mas faltou isso. Essa relação, né, das duas coisas. Você fala aqui, acho que na página 16, alguma coisa aqui, dessa organização aprendente, mas não desenvolve. Faltou desenvolver o que seria e como ela dialoga com toda essa riqueza de estudo aí, né? Como é que o papel dela que poderá ser aí dentro, não é? Nesse sentido. Então, acho que é o que eu acrescentaria um pouco aí da introdução. E aí a gente segue os objetivos, nós já falamos, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, muito rico, foi a parte da justificativa, né? Você ter se colocado já como, né, que vivencia, né, esse conhecimento, já vem trabalhando com esse. Então, isso é muito bom, né, para o pesquisador, quer dizer, já mostrar uma história frente a isso aí, o seu interesse. Então, gostei muito da justificativa nesse direcionamento, tá bem? E aí a gente segue para os fundamentos, né? E nos fundamentos, o que é que a gente colocou? Como eu disse, você fez uma construção histórica muito boa, eu achei muito interessante você exatamente trazer exatamente o olhar da ciência frente a isso aí, não é? Porque exatamente, e você chega, outra coisa que eu achei boa, que eu vou pedir para você falar um pouquinho mais na frente sobre isso, é sobre o conceito da abordagem qualitativa, não é? Então, abordagem qualitativa, e você usou o nome correto, que você não está usando as técnicas qualitativas, nem o método qualitativo, você está usando a abordagem, ou seja, um olhar para o fenômeno, né? Nesse sentido, não é? E você já traz, você desenvolveu legal esse olhar, quando você traz o estudo, né, desse objeto de estudo, né, no início, totalmente de uma forma individualizada, não é? E onde ele praticamente é um objeto em si, mas até uma forma social de construção, né, do próprio fenômeno trabalhado. Então, quer dizer, esse olhar exatamente para o fenômeno foi de uma riqueza imensa, onde está no centro dele o sujeito. Não o sujeito de forma individualizada, mas o sujeito na sua relação com o contexto. Então, quem vai produzir isso é essa relação, e você deu muita clareza, essa construção aí. Achei muito boa, né, nesse sentido, nos fundamentos, e o que a gente exatamente pediria que nessa sequência você trouxesse mais detalhadamente, né, isso na presença da discussão do conceito de inclusão social.
né? Assim como você trouxe a história do conceito, né, do TEA, você também trazer um pouco a história do conceito da inclusão social, né, nesse sentido. Eu te dou uma... No caso, na parte da revisão de literatura, a senhora está falando, na né? revisão que você pode usar na introdução e pode usar nos fundamentos, tá certo? E aí eu trago uma referência nacional, digamos assim, no estudo da inclusão social, que é a Abad Savaia, né? Então, o livro dela hoje já está na 14ª edição. Qual é o nome? As Artimanhas da Exclusão. Peraí, as artimanhas. Exatamente. É onde ela faz uma análise psicossocial, né, da exclusão, né, e da inclusão, e trabalha, inclusive, exclusão e inclusão como uma relação dialética, né? E ela vai mostrando também o quanto o conceito da inclusão, não é? E da exclusão não é só uma ação externa, esse conceito, o quanto ele está lá fora provocando essa exclusão, mas o quanto ele vai se transformando como uma produção subjetiva, né? O quanto o ambiente excludente, né, vai provocando todo um adoecimento, né, desse sujeito, uma produção de subjetividade, de sentimento, de emoção, né, que vai... quando ela vem exatamente construindo o conceito da inclusão e exclusão dentro de uma abordagem que ela chama psicossocial. O conceito de exclusão social é social, mas, ao mesmo tempo, é psicológico. Não é? Quer dizer, o quanto as barreiras sociais vão produzindo, né, vamos dizer, uma construção psicológica desse sujeito e, consequentemente, todo um adoecimento além, né, do que o próprio quadro já traz. Não é? Então, cabe muito bem trazer, não é, nessa discussão, o que você poderá exatamente, não é, acrescentar nesse direcionamento. E dentro do conceito do hospital, enquanto, né, uma organização aprendente, não é? Vejo que você traz, né, os exemplos do treinamento, né, da organização, e vi que você coloca, né, reflexões de alguns autores, não é? E coloca lá, assim, da importância da preparação das equipes de trabalho, né, nesse sentido, do treinamento das equipes de trabalho, né, e isso entra, né, também como construção, não é? Mas é mais do que isso, né, nesse sentido. Mas aí você traz uma coisa interessante, que seria que, de maneira que essa própria equipe, né, reflita, né, reveja, né, repense, né, exatamente a forma como o dia a dia da sua construção, não é só um treino, vou ensinar a fazer, mas que seja algo que seja, né, vamos dizer, trabalhado por essa equipe no seu cotidiano, né, nesse sentido. Aí tem dois conceitos bem interessantes também aí que você pode trazer para trabalhar isso, que é o que a gente chama da educação contínua, né, ou o trabalho contínuo de educação, ou o permanente. Então, há uma diferença, você fala mais do contínuo. O contínuo seria um treinamento, vamos dar um treinamento para que as pessoas conheçam mais sobre, não é, a acessibilidade, toda uma construção cultural que vai muito por aí, não é? Quer dizer, é um trabalho, como você falou, atitudinal nesse sentido, né, de trabalhar com isso. Então, o treinamento, ele traz isso, mas pronto. O que vai trazer realmente é o que você já colocou e poderá aprofundar mais um pouco. Seria exatamente esse trabalho reflexivo do cotidiano dessa própria equipe. Essa equipe vai cotidianamente, né, através de grupos, de reflexão, fazendo uma autorreflexão das suas práticas diárias, nesse sentido. Não é? É o que se chama de educação permanente. É diferente da educação continuada, que seria o treinamento que é dado para as equipes. Então, vamos treinar isso. E a permanente seria exatamente, não é, essa implementação, né, desse processo, né, para que as equipes realmente tomem consciência e reflitam, né, cotidianamente sobre a sua relação, né, com essa problemática, com suas práticas, e vai por aí. Né? Então, dá uma olhadinha um pouquinho também nesse conceito, né, da educação permanente, o que pode... Eu orientei uma dissertação aí no HU da Cláudia, não é? Não sei se você conhece da Cláudia, né?
E aí ela trabalhou muito com o conceito de educação permanente, nesse sentido, né? Poderá também dar uma olhada nesse direcionamento. Muito bem, e aqui eu vou agora, finalmente, para o método, não é? Então, a riqueza do método, né? A técnica da triangulação, né? Que vocês estão trazendo, né? Muito rica nesse direcionamento. O que da abordagem qualitativa nesse direcionamento, eu faria aqui, assim, 2 indagações aqui. Uma, primeiro, foi quando você trouxe um pouquinho aqui das técnicas, né? Você trouxe o levantamento documental, não é? Trouxe a observação não participante e trouxe a entrevista semi-estruturada, não é? Sim. E então, aí a gente, aqui no caso do levantamento documental, eu fiquei meio duvidosa e fui olhar um pouco da referência. Então, senti falta de você trazer referências de citações, né, de quem estudou essa técnica. Não aparece. Tudo bem. Então, precisaria, para saber, a gente ver, não é, os fundamentos disso, a leitura disso. Tudo bem. Inclusive o nome da própria técnica é levantamento documental. Eu tenho usado mais como documental. Eu não tenho usado muito como levantamento documental. Não é só levantar o documento, mas é analisar. Penso que é isso. No momento que você vai botar no NVIV, inclusive, fazer de análise de conteúdo temática, você vai além do levantamento, né? Vai fazer análise do documento, né? Então, dá uma olhadinha aí em algumas referências usando esse nome análise documental, que poderá dar certo, né? No caso da observação não participante, eu tenho usado muito o nome observação participante, não é? Ou a observação livre, digamos assim. Com o nome não participante, eu não tenho usado muito. Então, seria uma referência nesse sentido. Sim. Ficar clara a ideia, mas é bom ter referências nesse sentido, não é? Tá bem? Da entrevista semi-estruturada, tá ok, precisa também da referência. E peço que você olhe também que em algum momento você usa, tipo, entrevista semi-dirigida, alguma coisa assim, que não diretiva. Não diretiva, não é? Para que não esteja usando, né, vários nomes, não é legal. Certo, né? tudo bem. Se estruturada, vai dela. Não diretiva, isso. Olha que elas, né, têm semelhança, mas têm diferenças também entre elas, tá? Então, vai nesse direcionamento. E a outra seria, né, no caso do NVivo, né, que vai usar, né, nesse sentido, não ficou claro um pouquinho uma coisa. Você coloca a riqueza, né, o NVivo também nesse sentido, de análise qualitativa dos dados, mas aí eu pergunto, você fala num corpus único, como se fosse entrar só um corpus. Não, os 3. Então, caberia dizer que seriam 3 corpos. Certo. Falam no corpus únicos, né? Eu disse, como é? Vai juntar documento com observação com entrevista ou seriam 3 corpos? Então, é bom dizer, o NVivo será alimentado com 3 corpos, tá? E dá um nome para cada corpo, né? Nesse direcionamento aí. Vai legal. E depois seria a análise, né? Quer dizer, eu sempre digo assim, os softs são maravilhosos, né? Porque, principalmente, quando tem uma quantidade, né, de entrevista, material, é trabalhoso para fazer essa estrutura, né, analítica. Mas ele trabalha por a gente, aí é legal, mas ele fica aí, porque quem vai interpretar mesmo é você, o software não interpreta. Isso mesmo. Então, o trabalho, né, do pesquisador, do analista. E você deixa claro lá, quando você diz assim, depois a gente deverá estar buscando os fundamentos teóricos, né, para o desenho universal, fazer a leitura disso, a análise disso, não é? Isso, a interpretação, eu penso muito no desenho universal, autores que falam do desenho universal, Tom Shakespeare, que é justamente, ele é um teórico, e ele levanta a bandeira do modelo social de deficiência, inclusive ele é cadeirante, ele é pessoa com deficiência, cadeirante. Tem também a própria o modelo social de deficiência, né, que eu vou interpretar também, usar como. Claro. Enfim, eu estou pesquisando, faz parte da pesquisa. Trazer esses fundamentos
e o fundamento conceitual, né, dessa abordagem social, psicossocial, né, para tratar exatamente um fenômeno específico, né, quando você trouxe na construção histórica, é o que vai te dar uma leitura boa, essa relação que, né, não é o sujeito individualizado, mas a relação sujeito e contexto, né, como produção, que o erro não está no sujeito, mas, né, nesse próprio contexto, nesse próprio ambiente, nas relações que se produzem, é isso que vai te dar, não é, a leitura, né, nesse direcionamento. Bom, aí vem ainda aí nesse pouquinho, que acho que eu pulei um pouco, da entrevista semi-estruturada. Você coloca que deverá estar fazendo um certo roteiro, não é, para ela, não é, usando algumas etapas. Senti falta desse roteiro aí, seria bom colocar, viu? Roteiro? Não é assim, quais são as bases? Porque no caso de uma semi-estruturada, você não tem aquela relação imensa de perguntas, não existe isso. Né? Não é aquela coisa... Você colocou muito bem que seriam questões abertas, né, nesse sentido, para flexível, porque é a partir do que, não é, o sujeito pesquisar, no caso, os acompanhantes vão falar, é que você poderá desenvolver, né, outras indagações, não é? Então, esse roteiro aí seria interessante. Eu acho que no comitê de ética, às vezes, eles, né, podem dar uma cobrada nesse sentido também, não é? E aí, finalmente, a análise de conteúdo, não é? Que aí também é referência, né, no teu estudo, desde o resumo que você traz aí também, não é? Falou da Bardin, né, a Laurence Bardin, que é exatamente a referência nisso, né, a cientista francesa, nesse sentido. Colocou o livro, tem o livro dela, né, você colocou a origem, né, o livro inicial realmente, né, ele hoje, em 2000, agora em 13, ele já foi lançado no Brasil, a gente já tem ele no Brasil, português brasileiro aqui também, então é legal também, já com algumas atualizações, o livro dela, tá? Então pode pegar aqui também. E aí eu senti falta falar um pouquinho mais de análise de conteúdo também, tá certo? Na metodologia, o que é análise de conteúdo, tá? Isso que você falou na apresentação, acho que, como o professor falou, você, né, deu um salto na apresentação que faltou um pouquinho dentro da própria escrita, né, algumas coisas. Pois é, porque, na verdade, quando a gente entrega, aí a gente vai ler depois e fica... Aí, quando vai fazer a apresentação, eu tenho que colocar isso, porque faltou lá. Nós mesmos, que, né, eu mesma comecei a ler se faltou isso, faltou aquilo, e aí a gente vai tendo essa crítica construtiva. Que bom, né? Do nosso próprio trabalho. Essa reflexão contínua, é a educação permanente, né? Que a gente dá essa continuidade e o que o Marx chamou de praxe, né? É a prática refletida, né? Continuamente, a praxe. Então, pronto, aí seria botar lá no método um pouco, né, do que trata essa análise de conteúdo, esse plano aí de análise que você colocou muito bem, né, a organização do corpus, a leitura flutuante, né, as inferências e por aí vai. Eu acho que é isso. Ok, tudo bem? Deu meu tempo, tá? Estou concluindo agora. Muito bem, parabéns. Estou torcendo por esse trabalho, com certeza vai sair muita coisa aí, né? Com certeza. Deus quiser, eu agradeço demais a participação de vocês todos, e eu tenho certeza que eu vou conseguir avançar e chegar num produto feliz, né? Um trabalho bacana, que possa contribuir com a academia, né? Futuros leitores que peguem meu trabalho e vejam que realmente foi uma construção que dê contribuição, né? É isso que eu pretendo. Com certeza. Muito obrigada. Muito emergente, né? Todas as contribuições. As estatísticas que vocês apresentam aí, não é? Então, uma coisa assim. Isso. E de qualquer forma, é uma temática que eu tenho um carinho especial. A temática da acessibilidade, do autismo, tenho um familiar autista, e é uma temática que realmente, assim, eu tenho um carinho especial demais, e eu fico feliz em ler e me debruçar nessa temática. E outra coisa assim, os casos, né, de adulto que hoje têm aparecido também, não é? Isso. Tem aumentado muito, né, nesse direcionamento, né? Quem sabe será um trabalho mais na frente, né? Para o adulto. Você vai agora nas crianças, jovens, não é? Quem sabe, lógico, poderá continuar por aí também. Tá bem, gente, ok. Fico satisfeita nesse sentido. Obrigada, então. Uhum.
Nós agradecemos muito, professor Estácio, professora Fátima. Eu sempre digo que a qualificação é um momento muito rico, né? Porque a gente aprende sempre com os olhares, né, dos nossos pares, e isso faz com que a cada pesquisa, né, a gente pode dizer que a gente deu um saltinho qualitativo, né, porque essa leitura, né, que vocês fazem, nos fazem enxergar questões que a gente pareciam invisibilizadas anteriormente. Então, agradecemos muito por essas valiosas contribuições, como a Isabela já mencionou. Esse é um tema que ela realmente gosta, né? Desde o início ela abraçou, desde o pré-projeto ela já abraçou esse tema, que, assim, tem muita densidade, né? Densidade social, organizacional, ética, né? Então, desde o início, eu noto essa paixão que ela tem pelo tema, sendo arquiteta, ela abraçou esse percurso que ela vai estudar lá no HU, né? Então, agradeço muito. Eu gostaria que vocês vissem o nosso grupo aí de homologação, que eu, eu criei, pela primeira vez eu criei esse grupo aí, para a gente, talvez, digamos, agilizar mais os nossos trabalhos. Então, se vocês responderem aqui, eu posso enviar o esboço que eu fiz, né? Ver se vocês concordam. Pode acessar diretamente. Aguarde só um pouquinho, Isabel. Eu deixei o celular que vou pegar aqui, volto já. Certo, ok. Professora Hilva, a senhora está gravando tudo, não está? Estou, porque também, se não tivesse gravado, eu também fiz umas anotações, eu não sei se você fez, eu fiz anotações. Mas é porque, como é rápido, não muitas vezes não dá. Eu vou mandar, a gravação para mim vai ser perfeita. Eu vou enviar para você, viu? Agradeço. Então, eu vou ver aqui só um instante, só falta Fátima aqui, e aí eu vou colocar, no caso, Estácio, aqui nesse grupo que eu criei, por favor, Fátima, Sim. Eu botei deliberação banca, certo? Aí eu geralmente coloco até no próprio relatório as recomendações, né? Isso aí é até um processo de aprendizado para mim mesma. E aí eu coloquei eu vou mandar agora para vocês no grupo, e aí vocês leem para ver se está de acordo com a sua análise, a sua avaliação. Só estou aqui pegando, é só um minuto aqui. Qualificação. Achei. Então, aqui, eu vou mandar aqui no grupo, e aí eu posso até ler também, né? Mas, sim, pronto, Fátima já respondeu. Eu só acrescentando aqui. Pronto, tá certo. Eu coloquei aqui um esboço do nosso relatório, que eu aqui assino o relatório, né? Mas eu quero saber se vocês estão de acordo, se vocês puderem abrir, aí eu coloquei as recomendações, né? Fazendo uma síntese do que eu entendi pelo que vocês recomendaram, corrigiram. Se for possível abrir. Aqui fica fácil porque eu estou no computador, né? Não sei se vocês... Eu estou abrindo, estou vendo já. Pronto, aí eu posso ler também. Eu posso fazer uma leitura. Voltando aqui, eu posso até fazer um compartilhamento, né? Também aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Voltando ao grupo. Por mim está ok. Tá certo. Para mim também está ok. Né? Tá certo, então eu vou conversar sobre essas questões. Então, eu coloquei até aqui, para ficar até oficial também, Isabela, no próprio relatório.
Então, eu acho que a maioria dos pontos colocados, e depois você vai ver a gravação, e se alguma questão mais detalhada eu não tiver colocado, e aí você vê, tá bem? Então, bem, agora vamos para a fase de homologação. Então, Isabela, a banca do exame de qualificação, após análise do seu trabalho, proceder da arguição, considerou que você está aprovada no exame de qualificação para o prosseguimento de suas atividades, né, e eu coloquei aqui as observações, as recomendações, que depois você pode ver também, né, que é aprofundar mais o texto sobre inclusão social, complementar as informações com informações sobre se existe tratamento multidisciplinar para a criança autista no hospital universitário, corrigindo os critérios de inclusão à idade, né, porque aí você vai incluir só crianças e não adolescentes, incluir um detalhamento das dimensões da acessibilidade no projeto escrito, porque está mais na apresentação, está mais claro do que no projeto escrito, como o professor Estácio destacou, definir se haverá diferentes graus de TEA entre as crianças dos responsáveis que serão entrevistados, e até é recomendado, né, que se coloque isso como um critério, não é, professor Estácio, de exclusão. E o texto poderia ser melhor composto, sendo voltado especificamente ao autismo e menos destacadamente como está a deficiência em si. Também deixar mais claro que produto a dissertação vai entregar, né, como resultado esperado, como orientou a professora Fátima, desenvolver o papel dos resultados do trabalho voltados ao hospital universitário, né, como em termos do que volta em termos de resultado, né, de contribuição para a organização hospital universitário. Desenvolver o papel dos resultados do trabalho voltados a essa instituição. Acrescentar contribuições de autoras como Bader Savaia na fundamentação, né, como essa articulação com a psicologia social crítica no Brasil. Articular o projeto com subsídios da educação permanente e saúde. Eu me lembro muito bem da banca da Cláudia, viu, professora Fátima? É muito interessante que ela enfocou mesmo a educação permanente e saúde. Eu tenho essa... aliás, eu tenho a versão da defesa final, mas já está no repositório. Tá. Já está no repositório, eu posso também indicar o nome e o título para a Isabela procurar. Revisar o uso de terminologias, né, como de análise documental, em vez de levantamento documental, de observação livre, em vez de observação não participante, e uniformizar a denominação da entrevista com um termo só, né? Ou não estruturado, ou não diretivo, ou aberto. Então, acho que com isso temos as recomendações. Eu ainda colocaria uma coisinha. E pois não, professora. Da organização aprendente. Traga mais alguma coisa na introdução. Tá certo, tá né? bem. Você colocou realmente o nome, mas não desenvolveu. Pelo menos desenvolva, sim. Trazendo o hospital para esse protagonismo aí, nesse então, né? Então eu vou fazer a complementação e vou enviar para a secretaria do PPGO, e a secretaria do PPGO vai colocar como um documento lá no CIPAC para vocês também assinarem, vocês, professores. Tá bem? Okay. Pronto. Então, por fim, alguém queria falar? Então, eu acho que essa questão é muito importante e desde o projeto, Isabela tem colocado, né? A capacidade de uma instituição formadora como a HU, né, a capacidade tem de aprender com seus próprios processos, né, e de se reorganizar a partir das demandas desses sujeitos, né, historicamente tensionados pela exclusão. Concordo com tudo que foi aqui recomendado e, por fim, agradeço. Também coloco aqui. Eu ia até fazer, eu estava aqui tentando colocar o relatório na exposição aqui, né, compartilhar, mas vocês conseguiram ler. Então, Isabela, muito bem, parabéns, porque você passou por uma fase, já passou por uma fase desse percurso, né? Não é fácil, não é fácil. O percurso da qualificação, né? Então, agora você vai corrigir alguns rumos, né? Algumas questões aí para corrigir,
E vamos em frente, né? Agora passar no comitê de ética e depois começar o trabalho na prática concreta, certo? Por favor, Isabela, você levantou a mão e a gente já está na fase de encerramento, por favor. Eu gostaria de agradecer a minha orientadora por toda a paciência, por toda disponibilidade. A professora Rilva, eu digo que é uma mãe boa para mim, sabe? Segunda-feira de carnaval, eu não gosto particularmente de carnaval, ela também não, a gente é bem parecida. E estava eu apresentando para ela numa segunda-feira de carnaval agora, ela na maior paciência do mundo. Eu só tenho que agradecer. Eu agradeço a você por ter me escolhido como orientadora, que eu aprendo com você também. E agradeço muito, e estou orgulhosa por ser sua orientadora. Vamos seguir corrigindo os nossos rumos e vamos seguir em frente. Avante, né? Avante. Então, muito obrigada mais uma vez à professora Fátima e ao professor Estácio. E aí esperamos poder contar com vocês na defesa final lá para novembro, dezembro desse ano, se Deus quiser. Certo? Então, muito obrigada. Então, depois, vocês vejam lá no CIPAC que vai chegar aí essa solicitação para assinar o relatório final, viu? E vou enviar para a secretaria. Então, boa tarde. Tudo bem. Né? Boa tarde. E aí pode ficar mais relaxada, né, Isabel? Ela estava muito tensa. Hoje eu não vou pegar em nada. Hoje não, né? Tá certo. Então, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.